Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que temos a oportunidade de estar aqui, aprendendo mais de Ti, entendendo mais das Suas verdades em comunidade, que a gente possa se fortalecer, que a gente possa alinhar nossa visão e nosso caráter com o Teu. A gente pede que o Senhor esteja presente nos demais estudos dessa manhã, nos abençoando, iluminando nossas mentes, nos ajudando a estarmos concentrados e focados em crescermos juntos aqui nesses momentos. Isso que nós te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, então, mais uma vez. Feliz sábado. A gente vai falar, não sei se pelo título, quem chegou a ver o título tem alguma ideia do que a gente poderia estar falando hoje, mas eu quero começar com algumas perguntas aqui para o grupo. A gente vai falar sobre algo que está acontecendo, que acontece todo mês de junho. E eu quero que vocês comecem falando o que é celebrado no mês de junho. Vou fazer 3 perguntinhas para vocês. O que se celebra a nível mundial mesmo? Por quê? Qual é o evento que faz com que marca, né, essa celebração? E qual que é a importância? Acho que é uma importância bem clara a nível mundial, mas importância em termos de movimento. Tá pequenininho, mas é mais para marcar. Importância em relação ao movimento. Como o nosso movimento profético enxerga esse evento, essa celebração. Alguém tem alguma ideia, algum palpite? Não sei se alguém escreveu no chat. O que é celebrado em junho mundialmente? O mês do orgulho gay. Isso, muito obrigada, Gi. Tu gostaria de falar por quê? Tu lembra por quê? Qual o evento e... Eu acho que foi por causa de Stonewall, né? Os protestos que tinha lá naquele... Eu acho que era um bar, né? Não lembro direitinho. Uhum. Isso mesmo, a gente vai rever essa história hoje, mas isso era mais para a gente lembrar. Então, nós estamos em junho, mês onde é celebrado o mês do orgulho gay, por conta desses eventos que passaram, né, que a gente coloca como símbolo o bar de Stonewall, que gerou uma rebelião, que foi um marco, e a partir daí, todo mês, esse mês de junho se celebra o orgulho LGBT, com paradas, com diversos eventos. E qual que é a importância, né, além de uma importância óbvia para a comunidade LGBT, em termos de direitos civis para o mundo, qual a importância para a gente como movimento? Gabriel, tá com o microfone aberto, queria falar? Posso falar? A Rose, pode falar. Falando aí dessa comemoração, dessa data importante, né? Orgulho, porque eu tenho visto muito no Insta e às vezes no YouTube as pessoas defendendo o orgulho, porque tem muita crítica, né? E eu acho que um ponto interessante é que orgulho é o antônimo de vergonha, que é como como eram taxadas essas pessoas vergonhosas, né? Pessoas que não condizia, né, com o que a ideologia cultural impõe. E a outra coisa que é importante, acho que a importância disso quando você fala para o movimento, é o que diz respeito à igualdade, eu acho, a olhar para essas pessoas como sendo pessoas como nós, que têm direitos, que são humanos, que são normais,
Acho que eu penso assim. Muito obrigada, Rose. Não sei quem mais gostaria de comentar, mas se quiser só abrir o microfone, pedir para falar, levantar a mão, talvez. Às vezes eu não vou conseguir ver se levanta a mão, porque eu vou estar olhando minhas notas ou compartilhando a tela, então, aqueles que puderem abrir o microfone para falar. Acho que a gente botou no chat aqui, eu consigo ver agora, a importância da luta dos direitos LGBT, e eu acho interessante isso que a Rose comentou em relação à oposição do orgulho com a vergonha, e, né, justamente esse o tema de que uma comunidade sempre foi colocada, né, como até se diz, no armário, com vergonha de ser quem é, agora ela pode ter orgulho e falar, não, eu sou assim, eu nasci assim, e, né, até aquele ser de Deus me criou assim e está tudo bem, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, não preciso mais ser vergonha. E recentemente, eu não sei quem chegou a ver, mas teve, né, na comunidade cristã conservadora sempre existe muito ataque à comunidade LGBT, eles são muitas vezes usados como até um bode expiatório para enfim, para até mesmo como causadores do mal e da necessidade de justiça divina e etc. E recentemente teve um pastor evangélico, assim, bem conhecido, bem famoso, não sei se vocês chegaram a ver, mas que gerou bastante burburinho nas redes sociais, que ele fez, parece, não sei se foi uma série de estudo ou um estudo só, mas que tinha como título Deus odeia o orgulho. E eu não cheguei a ver o que ele falava, porque eu admito que eu não gosto de ver essas coisas, eu acho muito violento, mas eu li comentários sobre, vi a imagem que ele usava, né, no telão, e esse orgulho, ele estava, além de ser, né, no mês do orgulho, ou próximo ao mês do orgulho, não tenho certeza se foi início de junho ou um pouquinho antes, esse orgulho estava colorido com as cores da bandeira LGBT, né, com as cores do arco-íris. Ou seja, ele claramente estava usando o púlpito para atacar mais uma vez essa comunidade tão atacada, dizendo que Deus odeia o orgulho. Claro, a gente pode ver um duplo sentido aí, né? Mas a gente vê também que eu acho que ele realmente não percebe que quando ele fala desse orgulho e aplica esse orgulho, né, ao orgulho gay, ele não percebe que ele está falando para essas pessoas que elas deveriam, reforçando isso, né, ter vergonha daquilo que elas são e daquilo que elas, da existência delas, basicamente, que é o que as pessoas LGBT, na maior parte da história da humanidade, sentiram e tiveram que sofrer. E esquece que, na verdade, eu vejo, através disso, a gente consegue ver de maneira muito clara o quanto tanto a comunidade da Igreja Adventista, que também promove a homofobia, já te deixo falar, Gabriel, mas a gente percebe uma falta de metodologia. A gente percebe que a gente consegue entender numa perspectiva que Deus odeia o orgulho em termos de comportamentos orgulhosos, de pessoas arrogantes, pessoas... Eu até, quando eu penso em orgulho, o tipo de orgulho que Deus odeia, esse orgulho que está associado ao touro Apis, né? Que é o Deus que essas igrejas adoram, que é o Deus forte, poderoso, que se orgulha da sua virilidade, se orgulha da sua fertilidade, se orgulha do seu poder, da sua força, da sua sabedoria, e de se acreditar representante de Deus. Esse orgulho que a gente consegue ver que Deus odeia, mas o orgulho LGBT, o orgulho por ser gay, por ser um homossexual, a gente entende que, na verdade, Deus tem uma posição completamente contrária ao ódio, mas ele se orgulha, assim, dessas pessoas, né? Então, está muito na atribuição das palavras e na falta de metodologia que essas igrejas, esses pastores, esses pregadores têm e usam esses ambientes para simplesmente propagar o discurso do ódio. Gabriel, gostaria de falar? Lara, eu acho que você falou tudo que eu queria falar, então para mim tá perfeito. Obrigado. Beleza, se quiser pegar algum comentário em algum outro momento, mas qual era o meu ponto que eu queria levar isso? Nós, como movimento, a gente entende o orgulho gay, tudo isso que aconteceu aí em junho, né? Foi dia 28 de junho de 69, começaram os protestos, né? Que foi o estopim para gerar esse dia e esse mesmo
orgulho gay no bar de Stonewall, a gente entende como movimento isso como uma importância profética. Então, Deus realmente tem orgulho, e precisou usar esse movimento para preparar a gente para o tempo do fim. Nos estudos em que a tese ela fala sobre as questões LGBT de maneira mais clara, mais extensa, de agosto de 2021, ela coloca que para a gente chegar em 1989, o tempo do fim, tá? A gente estar preparado para isso, Deus envia movimentos externos para preparar o povo de Deus, nós acreditamos que fomos preparados por meio disso, e também para preparar o mundo para temas que Deus está querendo lidar e precisa lidar no tempo do fim, né? Final, digamos assim, no último tempo do fim, antes da volta dele, antes dos testes, né, do decreto dominical e tudo mais. E quais são esses 3 eventos? Alguém podia lembrar para a gente? Eventos externos. Ninguém lembra? Movimento dos direitos civis. Direitos civis. Segunda onda. Então, em relação à raça, né, a segregação, Martin Luther King, etc. A segunda onda do movimento feminista. E o terceiro qual que é? Justamente o que a gente está falando desse mês. É Stonewall. Os eventos que se passaram aí, que geraram, né, tudo que está em volta à questão dos direitos LGBT, mas Stonewall, que aconteceu no dia 28 de junho de 69, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como um estopim para tudo isso, para a questão LGBT ter mais visibilidade, ser agora lidada realmente, não mais escondida ou tão reprimida quanto era até antes disso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de Stonewall, sobre essa questão de direitos LGBT, lembrando que nós estamos, né, no mês do orgulho. Eu acho interessante a gente fazer essa revisão, e de qualquer forma, nós como movimento, esse é um tema que nós sabemos que faz parte do teste da igualdade, que deriva do sexismo, a homofobia, e nós sabemos que é um tema importante que precisa ser visto, precisa ser estudado, entendido. Lá em 2021, a tese nos reforçou a importância da gente entender esse tema. A gente sabe que é um tema conectado com 2014, né? Nos prenúncios da liberação do casamento gay nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que é um tema completamente conectado com o nosso teste e completamente conectado com o tempo do fim. A gente tem que, assim como a gente entende, né, as histórias da Bíblia, quanto elas são importantes para nós estarmos aqui, para a evolução do cristianismo, para a evolução do tempo do fim, para que Cristo possa voltar, para que a população da Terra, né, na última geração, tenha conhecimento suficiente do caráter de Deus, daquilo que ele exige, possa, né, passar o teste final. Esses 3 movimentos foram necessários. O movimento de Stonewall foi necessário para que a gente estivesse onde a gente está hoje, para que a gente pudesse avançar nesse caminho. Então, são histórias que a gente precisa conhecer, precisa entender, porque fazem parte da nossa história profética, fazem parte do teste que a gente está prestes a encarar e já, de alguma forma, está encarando. Eu vou começar agora rapidinho a compartilhar a tela para a gente ver algumas imagens e conversar um pouco em relação a essa história de Stonewall. Primeiramente, a gente tem aqui, porque se vocês conseguem ver, né? Qualquer coisa me avisem. Esse bar de Stonewall, que era chamado Stonewall Wing, que ficava em Nova York, em Manhattan, que eu acho que é um bairro de Nova York, uma região da cidade de Nova York, no bairro de Greenwich Village.
E esse era o bar naquela época, né? Uma foto desse período. Dá para ver que parece um lugar normal, não tem nada que chame muito a atenção. E esse era o objetivo, né? Porque era um bar gay, então... E ser gay era algo extremamente reprimido naquela época, era algo que você poderia até ser preso, né, por atos homossexuais. Então, era algo bem feito às ocultas. Você, para entrar no bar, você tinha que ser... ou conhecer o porteiro, então você tinha que ter ali um conhecimento, ou você tinha que parecer visivelmente gay, porque tinha muitas batidas policiais que iam lá e poderiam chegar a prender pessoas que parecessem homossexuais ou que estivessem ali como pessoas trans, enfim. Então, isso era algo bem velado naquela época, mas existia, eram ambientes que existiam e que essas pessoas tinham a oportunidade de estar ali e de terem um certo nível de liberdade. E qual que era a importância de lugares como esse para essas pessoas? Como esses bares gays naquela época, lá a gente está falando do ano de 1969, então há mais de 50 anos atrás. O que vocês conseguem ver? Hein, Lara? Pode falar. O que a gente consegue perceber é a importância de ter um local para eles se reunirem, para trocar também experiências, para talvez até reforçarem em si próprios, né, a necessidade de serem respeitados, mesmo se tornando muito pequeno perante todo o resto, né, a comunidade LGBT era muito pequena, mas ao mesmo tempo havia, e até hoje a gente sabe, né, que são muito reprimidos e tem muita dificuldade de sociabilização. Então, acredito que realmente era muito importante para eles, porque ali é um lugar onde eles poderiam ser aquilo que eles realmente eram, né? Ser, e poder falar e encontrar outras pessoas que tinham os mesmos pensamentos, os mesmos sofrimentos, Justamente. os mesmos desejos. Esse é o ponto. Era um dos únicos locais em que as pessoas LGBT elas conseguiam ser quem elas eram naquela época, sem julgamento, sem temor à repressão, ainda que, claro, existiam batidas policiais, mas as pessoas que estavam naquele ambiente, né, quando eram só eles se sentiam pela primeira vez livres para ser verdadeiramente aquilo que eles eram todos 24 horas por dia, mas que tinham que ocultar por conta da cultura da época. Ou seja, era um ambiente de maior liberdade. Tudo isso que a Rê falou, e eu também trago para uma reflexão hoje que ainda existem ambientes que eles não são... onde as pessoas homossexuais não se sentem bem, não se sentem bem-vindas. A violência, apesar de que, claro, numa escala muito menor, se comparada a 50 anos atrás, ela ainda existe e ela ainda é até propagada em alguns ambientes, por exemplo, ambientes cristãos, como, né, nesses onde ocorrem essas palestras, esses sermões homofóbicos, e quanto a nossa responsabilidade de criar ambientes onde essas pessoas podem se sentir bem-vindas, bem-quistas, onde elas podem sentir que elas podem ser aquilo que elas naturalmente são. Eu acho que esse é uma missão, um entendimento que deveria vir para todos nós e até consciente, né? Porque a gente, se não for consciente, a gente costuma reproduzir os comportamentos e as ideias ainda que sutis que a gente recebeu da infância, né? Que a gente sabe que são predominantemente sexistas e homofóbicas. Então, que possa ser eu acho que quando a gente fala sobre um lugar que era até uma espécie de lar para essas pessoas, a gente consegue entender que vem esse legado de nós, como defensores dos direitos LGBT, criarmos ambientes de maneira consciente em que essas pessoas possam se sentir livres, aceitas e queridas também, né? Mas sabe, o que aconteceu nesse bar? Nesse dia 28 de junho de 1969, 9 policiais da polícia de Nova York chegaram para fazer uma inspeção, uma batida que de vez em quando eles faziam a cada um mês,
geralmente, parece que não era tão frequente porque os bares, eles eram de organizações criminosas. Os gays, né, não tinham direito nenhum, não conseguiam ter o seu próprio bar, mas eles aproveitavam aquele ambiente, então mesmo na ilegalidade, eles estavam ali, e essas organizações criminosas muitas vezes pagavam os policiais, subornavam para que eles não fizessem visitas tão frequentes nesses lugares e fossem lugares mais seguros para essa comunidade, mas ainda assim eles iam, e nesse momento, nessa visita em especial, foram 9 policiais fazer essa visita relativamente frequente, e eles podiam prender as pessoas porque estavam tendo comportamentos ou pareciam gays ou estavam na mentalidade da época, homens vestidos de mulher, e era proibido que homens usassem roupas de mulher naquela época e que mulheres usassem roupas consideradas, né, masculinas. Então eles tinham o direito de prender, de ser violentos, de fazer tudo isso nesses lugares. Aqui uma imagem rapidinho de como é o bar que existe até hoje, né? E hoje já esse contraste, né, de que hoje já é algo muito mais estampado e claro, de que é um ambiente seguro para pessoas LGBT. E quando eles chegam, esses 9 policiais nesse bar, a gente vai ver alguns nomes, 3 nomes em especial que foram importantes de mulheres para gerar essa revolta, gerar essa rebelião. Porque geralmente eles até podiam resistir de alguma maneira, mas os policiais tinham mais força, tinham armas e acabavam, enfim, sendo violentos e não gerava muita coisa nessas inspeções que eles iam fazer nesses bares. Mas esse dia, 2 mulheres trans, que é as que estão aí na imagem, que é a Silvia Rivera e a Marsha P. Johnson, elas se recusaram a submeter ao que os policiais ordenavam. Parece que os policiais eles levavam as mulheres trans para o banheiro e pediam que elas mostrassem seus órgãos genitais para ver se elas eram realmente mulheres ou se elas eram homens à concepção, né, deles, no caso. E essas 2 mulheres se recusaram a fazer isso, a Silvia e a Marsha, e elas já eram, né, líderes também LGBT de alguma forma, ativistas pelos direitos dessa comunidade, e elas se recusaram, isso aumentou a tensão naquele local. E as pessoas começaram a falar coisas como gay power ou we shall overcome, que é basicamente, nós vamos superar isso e tal. Então começou a gerar uma certa comoção, porque elas se recusaram a obedecer aqueles policiais, né? Mais uma pessoa que contribuiu para esse tumulto foi a Stormé de la Verrie, não sei como se fala o nome dela, mas ela é uma mulher lésbica que estava fora do bar, parece fumando aí, e os policiais também vieram com ela com violência, parece que deram com um capacete na cabeça dela e colocaram ela atrás de uma viatura. Mas enquanto ela estava sendo presa, ela falou para a multidão que estava em volta: por que vocês não fazem alguma coisa? Né? Tá escrito aí em inglês, falando em português. Por que vocês não fazem algo? E aí as pessoas que estavam em volta, que já estava gerando um certo tumulto, começam a se revoltar, começam a jogar copos, jogar objetos, jogar moedas nos policiais. Os policiais até chamam reforço, mas começa a gerar verdadeiramente um motim, uma rebelião contra esses policiais, e eles não conseguem deter essas pessoas, e mesmo chamando reforço, e parece que dura 4 dias as revoltas, as rebeliões de Stonewall. Então isso foi um marco bem importante, foi uma das primeiras vezes em que as pessoas LGBT, gays, lésbicas, enfim, pessoas trans, tiveram a oportunidade. Não, eles não tiveram oportunidade, eles criaram uma oportunidade, criaram um movimento conjunto para se revoltar e para se orgulhar de quem eles eram e mostrar que não tinha problema nenhum e que aquela violência toda não fazia sentido. A gente vai ler um pouquinho sobre essa história, mas o que eu acho interessante que a Wikipédia traz esses dados, que essa região, o bairro onde eles moravam, que é Greenwich Village e Harlem, parece que é uma região próxima, ela tinha uma comunidade ou pessoas LGBT, gays, lésbicas, enfim, considerável. Parece que depois da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, enfim, depois das guerras mundiais,
soldados e soldadas, né, que eram pessoas LGBT e queriam morar na cidade grande, vários deles foram para esse bairro. Então, tinha uma quantidade considerável de pessoas gays, lésbicas, pessoas trans. Também parece que nos anos 50, a polícia não, houveram várias leis, uma guerra, né, social em relação ao avanço, né, de ideais LGBT e de pessoas contra gays, contra lésbicas, políticas em empresas privadas, empresas públicas. Isso foi muito forte, mas isso gerou uma também revolução cultural, digamos assim, de pensadores, de poetas, que muitos viviam nesse lugar, em Greenwich Village e Harlem, e falavam abertamente sobre homossexualidade, e isso atraía tanto pessoas LGBT quanto pessoas simpatizantes, de mente mais aberta. Então, por isso, esse bar estar nessa região, e esse bar ser fundamental, mas também a região ter pessoas mais como ele, não que seja formada só por essas pessoas, mas ter uma população LGBT um pouco maior, ter pessoas um pouco de mente abertas que foram atraídas, né, por esses pensamentos, fez com que essa revolta, quando começou, as pessoas da comunidade que já estavam mais abertas a isso, ou que já eram gays, lésbicas, se juntaram e gerou realmente um tumulto considerável, porque era um lugar que possibilitava atrair essas pessoas que pensavam da mesma maneira. Então, isso foi uma coisa que eu vi que eu achei interessante, que tem uma relação, né, com o sucesso, digamos assim, dessa rebelião, dessa revolta de Stonewall. A gente vai ler um pouquinho sobre o que a gente vai ler agora está nesse artigo aqui, que eu botei o print aqui em cima, que são 50 anos depois da revolta de Stonewall, orgulho, protesto e uma fome por igualdade. E é de junho de 2019, 25 de junho, quando estava fazendo realmente os 50 anos, né, de 69, da Revolução de Stonewall. Então, eu coloquei trechos desse artigo aqui, e se alguém puder ler para a gente esses 2 primeiros parágrafos. Posso ler? Por favor. As pessoas começaram a jogar moedas e garrafas nos policiais, obrigando os policiais a se retirarem para o bar. Latas de lixo foram jogadas pela janela enquanto a multidão aumentava do lado de fora. Para muitas das pessoas presentes naquela noite, foi a primeira vez que puderam se levantar e declarar que não iriam mais tolerar tratamento discriminatório da polícia ou de qualquer outra pessoa. Os policiais chamaram de volta em um esforço para controlar os manifestantes, até mesmo trazendo gás lacrimogênio para dispersar os tumultos, mas a multidão do lado de fora continuou a crescer. Levaria mais 4 dias até que os tumultos chegassem ao fim. Obrigada. Então, a gente vê que realmente foi algo que foi atraindo mais pessoas que estavam dispostas a lutar por essa causa, pessoas que estavam dispostas a não se submeter a toda aquela violência que já era constante. Isso é considerado o Stonewall Riots, basicamente as revoltas de Stonewall, a rebelião de Stonewall, que durou esses 4 dias até terminar. Mas a grande questão não foi simplesmente que ficou aí como um evento marcado, isolado no tempo. Os próximos parágrafos que a gente vai ler, eles contam um pouquinho em relação a isso, que na verdade, a partir daí, esse mês do orgulho que a gente celebra agora, e que tem origem nisso, já 1 ano depois, a comunidade LGBT de Nova York e de alguns outros lugares dos Estados Unidos se dispuseram a continuar celebrando esse dia, o dia que eles se levantaram contra essa violência e celebraram de alguma forma, né, o orgulho, e usar essa data de 28 de junho e do mês de junho como um todo agora para celebrar o orgulho gay. Então, usar isso como um marco já no ano seguinte foi algo muito significativo para dar força ao movimento e dar força à luta pelos direitos, né, LGBT. Se alguém puder ler esses 3 parágrafos para a gente.
Eu vou ler. Um ano depois de Stonewall, em 28 de junho de 1970, as pessoas voltaram a Stonewall Inn e marcaram o aniversário como o Dia da Libertação da Christopher Street. Este desfile ficou conhecido como o primeiro Festival do Orgulho LGBTI e serviu de catalisador para outros movimentos e eventos em todo o mundo. Os motins de Stonewall foram o primeiro passo de uma série de eventos no final do século XX que abriram caminho para mudanças legais e sociais que melhoraram a vida das pessoas LGBTI. As pessoas que organizaram os protestos naquela noite se tornaram exemplos que encorajaram as pessoas LGBTI em todo o mundo a resistir à intolerância e abraçar a diversidade. Décadas depois, os tumultos agora existem centenas de festivais. Décadas após os tumultos, agora existem centenas de festivais do orgulho LGBTQI+, e todo o mundo com milhares de participantes todos os anos. Embora ainda possa ser incrivelmente perigoso participar do ativismo LGBTI em algumas partes do mundo, para a maioria das pessoas que participam desses eventos, o orgulho é um momento para as pessoas LGBTI+, celebrarem e serem celebradas por suas comunidades. Um notável sinal de progresso quando você pensa sobre a forma como Marsha, Sylvia, Stornett foram atacadas há 50 anos. Mas o legado deles serve para nos lembrar que o Pride foi e sempre será construído sobre a tradição de protesto, indignação e forma de igualdade. Muito obrigada, Rê. Aqui a gente tem uma imagem dessa primeira parada, né, em 1970, como uma continuidade da luta que tinha começado lá há um ano atrás. Alguns dos líderes, eu anotei o nome, que é Gray Rodwell e Foster Gunnison. E lembrando também que as mulheres que a gente viu lá em 69, elas continuaram como líderes do movimento trans, movimento lésbico. A Stormy parece que ela era declarada como a guardiã das mulheres lésbicas. Então, essas pessoas foram importantes não nesse momento, mas também para seguir avançando em prol dessa luta. E aí tem mais dois líderes, acho que eu já li o nome deles, não sei, Foster Gunnison e Gray Rodwell, agora eu consegui novamente, mas que também fizeram parte como ativistas gays para levar a termo essa primeira parada, né, do aniversário de Stonewall, e também dedicaram suas vidas como ativistas LGBT na conquista de mais direitos. Eu acho uma história, primeiro, muito interessante, né, muito linda. A Tese, ela postou também um artigo sobre essa primeira parada em 1970 que está no Broadcast Media. E é interessante a gente ler e ver que nesse momento também, agora que era algo que estava crescendo ainda mais, ver os relatos das pessoas falando que foi uma das primeiras vezes na vida delas, ou se não a primeira vez em que elas se sentiam bem acolhidas, um senso de comunidade, um senso que elas podiam estar na rua à luz do dia, sendo vistas como elas eram, sem ter medo, né, sem ter essa vergonha por quem elas são. Então a gente vê que é um marco muito importante, e essa continuidade nos anos a fio até hoje, eles seguem essa mesma lógica e querem levantar, né, essa mesma bandeira de orgulho, de que não há por que se envergonhar e de criar esse senso de comunidade, de aceitação. Mas o que mais a gente precisa ver? A gente olha para uma história muito bonita e nos dá esperança, mas a gente também precisa lembrar
e olhar que, sabendo essa história, né, que segue a 89, que estamos nos aproximando do grande teste do decreto dominical, que esse é um tema que também está no nosso teste, que faz parte, né, da visão, nossa visão mais ampla sobre gênero, e a gente sabe que o teste é sobre gênero, e esse teste está incluído, e apesar de que a nossa sociedade avançou consideravelmente a partir desse ano, desse evento, né, ainda existe muito para alcançar, e algumas conquistas elas foram até, eu diria, um pouco lentas. Inclusive o título do estudo, né, é mais de 50 anos do orgulho, mas menos de 10 da conquista, porque a conquista, o estudo foi nos Estados Unidos, né, lembrando, mas a conquista do direito de casamento de pessoas do mesmo sexo foi só em 26 de junho de 2015, ou seja, fazem menos de 10 anos. A comunidade já estava claramente se movimentando agora, né, desde 69, mostrando que nós estamos aqui todos os anos fazendo uma marcha, e demorou mais de 40 anos para efetivamente as pessoas terem um direito tão básico, que é o do casamento, de compartilhar sua vida, de ter seus direitos, né, que vem pelo matrimônio, bens, enfim. E a gente sabe que isso é um teste que tá relacionado com 2014, né, que foi nosso decreto dominical para como sacerdotes, que é um tipo do que vai ser o decreto dominical oficial, digamos assim. E esses temas que são lidados aí são relevantes para a gente e fazem parte do nosso teste. Em 2014 foi quando começaram as demandas, digamos assim. Na verdade, as demandas começaram em 2012, 2014, mas especialmente em novembro teve uma decisão que contrariou as decisões anteriores nesse tema de casamento de pessoas do mesmo sexo nos tribunais inferiores, e fez com que o tribunal, a Suprema Corte, tivesse que lidar e revisar esse tema para chegar à decisão de 2015, ou seja, tem uma ligação e a sua raiz lá em 2014 também, um tema que a gente precisa tratar e abordar. Outra coisa que eu acho interessante é pensar nas leis de sodomia dos Estados Unidos, né, pensando em Terra Gloriosa, e nesse lugar onde a gente sabe que essa luta começou e que inflamou, de alguma forma, o mundo inteiro. As leis de sodomia são aquelas que proibiam o que era considerado como, né, sodomia, relação entre homens, especialmente. Mas algumas outras podiam incluir sexo oral, sexo anal, mesmo entre pessoas heterossexuais e tal. E a gente consegue ver que algumas leis foram revogadas antes de 1970. A primeira, eu acho que foi em 62, em Illinois, né, nos diferentes estados, foi avançando. Mas o que eu acho muito impactante é esses estados aqui em vermelho mais escuro, quantos deles continuaram tendo leis de sodomia até 2003, 20 anos atrás. Então, a Suprema Corte só derrubou as leis de sodomia em território nacional em 2003. Tinha um país em que você poderia ser preso, em que era ilegal você viver uma relação homossexual. Para mim, uma realidade muito forte, ver como a gente avançou muito pouco nesse período ainda, né, período de 30 anos, perdão, e um avanço tão devagar que só em 2003 deixou de ser crime, né, ter relações homossexuais íntimas. Enfim, isso me causa muita indignação e me lembra, que a gente deve nos lembrar que a gente ainda precisa avançar muito e que a gente não pode ter esses direitos como garantidos, né? Quando eu olho para 2015, casamento de pessoas do mesmo sexo, que isso faz menos de 10 anos, e a gente compara isso com a questão do aborto, que já tinha 50 anos, ia fazer 50 anos de um direito garantido federalmente pela Suprema Corte, e foi tirado assim de maneira muito abrupta e até, digamos assim, fácil, com essa maioria da corte atual conservadora, e era algo fundamentado há 50 anos.
quando a gente olha que tem menos de 10 anos a questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, a gente entende que, por mais que, claro, seja um direito aí que está conquistado agora, a gente não pode dar ele por garantido, e ele também se vê ameaçado pelos conservadores, pelo republicanismo americano. E também em todo o mundo, porque apesar da maioria dos países não ser mais um crime ser gay, terem leis que proíbem. Antes disso, uma coisa que é interessante ser vista nos Estados Unidos também é que, ainda que, ok, não é mais um crime ser gay nos Estados Unidos ou ter relações homossexuais, enfim, em nenhum estado, por essa decisão da Suprema Corte de 2003, não são todos os estados americanos, aqui a gente pode, à direita, esse mapa, que tem leis de discriminação. Quando a gente olha esse mapa, a gente vê que ainda tem países que não proíbem uma discriminação específica contra as pessoas LGBT. Alguns proíbem a discriminação, mas em casos específicos, e outros têm em relação a pessoas travestis e transexuais. Ou seja, uma população minoritária, uma população que foi oprimida por anos, por milênios, para dizer a verdade, e que precisa de políticas de reparação, de proteção, porque ela sofre homofobia, que é um crime muito específico a essa parcela da população, e ainda assim, esse é um dado de 2019, não sei se houve alguma mudança, né, desde então, mas mesmo olhando, pensando que isso era 2019, 50 anos depois, ainda existia muito para avançar num país que se diz muito avançado, né, que se diz que é um formador de opinião, formador de tendências que se espalham para todo mundo. Ou seja, ainda existe muito a avançar, e a gente está, infelizmente, num período onde não está tendo muito avanço, mas nossos direitos como minorias estão, na verdade, retrocedendo. Agora a gente vê basicamente aqui um panorama mundial, que falam que ainda existem 69 países que têm leis que criminalizam de alguma forma a homossexualidade e a condenam ou a punem de diferentes maneiras. Isso é 23% da população. Hoje em dia, ainda vive em países em que a homossexualidade é considerada algum tipo de crime. Ou seja, são pessoas, né, nascem homossexuais em todo o mundo, mas 1/4 da população, basicamente, que nasce homossexual, nasce em um lugar onde é um problema a sua existência, onde ela continua tendo, né, é estimulada a ter vergonha pelo que ela é, e viver uma vida inteira dentro de um armário, ou ter sua vida e sua existência ameaçada. Isso é simplesmente por nascer num lugar onde as leis vão nessa direção. Isso é algo que a gente precisa estar muito atento e estar disposto a condenar, né, e a enxergar essa ameaça que se espalha em diversos lugares diferentes do mundo. A gente vai ver hoje ainda alguns pensamentos em relação à China e à Rússia, mas aqui a gente tem um mapa, sobre as leis, também de 2019, da BBC, os 2 últimos mapas que a gente viu são de lá, que fala sobre as leis em relação à orientação sexual no mundo. Tem alguns países que têm uma proteção constitucional que é a mais segura, né, digamos, teria que mexer na Constituição para realmente ameaçar essas pessoas. Países como o Brasil têm ampla proteção. Os Estados Unidos ali tá como proteção limitada desigual, que a gente vê que varia de acordo com o estado, mas ainda existem países com pena de morte, com prisão perpétua, com anos de prisão e criminalização. São países especialmente, né, em certas regiões da Ásia, muitos deles muçulmanos, países africanos também. E alguns países a gente não tem dados, mas a gente imagina que, se não tem dados, né, a situação dessas pessoas também não deve ser muito favorável. E é importante que a gente tenha em mente isso, porque quando a gente vê, né, num país onde a parada gay, ao menos, ela é um evento muito, muito considerável, muito comentado e tem muito espaço para isso, eles têm muita liberdade, né? No Brasil, por exemplo, a gente acha que já
houve muitos avanços e muitas conquistas, e houveram, mas ainda existe muito mais para conquistar, e esses direitos, às vezes, eles podem ser precarizados, dependendo do tipo de governo, né, que está no poder. Eu vou compartilhar, acho que deixa eu compartilhar rapidinho a tela, depois eu volto. Mas eu queria falar de um tema que também está num dos artigos que a Tess comenta. Que a Tess comenta, não, que a Tess postou no Broadcast Meet, e também, né, claro, faz um comentário sobre, mas e tem a ver com aquele mapa que eu mostrei dos Estados Unidos em relação às leis de discriminação, que não são todos os estados que têm leis específicas para discriminação contra pessoas da comunidade gay. O tema desse artigo vai no sentido de reparações gays, mas eu vou escrever como que é o termo em inglês, que diz gay, que seria gay reparation. Vou escrever aqui. Como se alguém já ouviu falar nesse tema, o que seria isso? Ninguém nunca ouviu? Mas tem um artigo sobre a Tess, não lembro qual que é qual o jornal que comenta sobre isso, né? Qual o periódico. Mas gay reparation basicamente tem a ver com reparações gays. Países como Canadá, Alemanha, Nova Zelândia, Espanha, Reino Unido, entre outros, eles têm ações de reparação à comunidade gay. Por todo o sofrimento causado, por o dano causado a essa comunidade. E as reparações, elas podem acontecer de diversas formas. Em alguns casos envolvem, sim, uma reparação financeira, um investimento em relação a isso, mas outras vezes ela está mais presente em que o governo daquele país, ele pede desculpas e ele coloca um pedido de perdão, de arrependimento público em relação à comunidade LGBT, pelo sofrimento causado, pela violência, pela repressão, às vezes por considerar essas pessoas como doentes. É interessante pensar que só em 1990 também a ONU tirou, a Organização Mundial de Saúde, eu acho, tirou o homossexualismo, né, como uma doença, por isso que a gente usa esse termo de homossexualismo, porque era usado para se referir como a doença de ser homossexual, você tem homossexualismo. Só nos anos 90 foi tirado isso foi desclassificado como doença, e visto que não tem a ver com uma questão psiquiátrica, mental ou qualquer coisa do gênero. E muitos países pedem perdão por isso mesmo, por considerar as pessoas como doentes e por mandar elas para instituições, às vezes, psiquiátricas que as fizeram sofrer, enfim. Muitas dessas pessoas nem estão mais vivas, mas é feito um pedido de perdão, digamos assim, público e de bastante foco e bastante dispersão. A Alemanha, inclusive, ela tem, eu acho, um memorial feito em homenagem às pessoas LGBT, aos gays, enfim, que foram violentados, que foram perseguidos durante o período do nazismo. Então, eles têm algo específico para se desculpar e para mostrar o arrependimento em relação às políticas nazistas contra as pessoas LGBT. E eu queria perguntar para vocês qual que é a importância disso, qual que é a importância, especialmente, de um país que vai lá e simplesmente pede desculpa pelo que ele fez. Essas pessoas nem estão mais vivas, a maioria delas, e não vai diminuir o sofrimento que elas sofreram um simples pedido de desculpa, uma simples né, manifestação de arrependimento, que reforce a malignidade de tudo aquilo que passou. Mas qual é a importância disso? Porque isso é
é importante? Alguém tem uma ideia? Para vocês não tem muita importância. Lara, posso falar? Sim, por favor. Sim, assim, são gestos, né, que em muitas ocasiões partem de parte do governo, né? Então eles têm um caráter bastante simbólico e eu acho que são muito importantes, sim, porque muitas vezes foi, né, falo aqui governo, mas o Estado mesmo que oprimiu essas pessoas, né? As pessoas podem até falar, a gente só seguia ordens, né? Como era muito assim, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, mas algum aparato, alguma estrutura permitiu, né, que isso acontecesse. Então, já que você não pode pedir que algum oficial, soldado, general peça desculpas assim em nome de todos, cabe ao Estado, né, de assumir, né, a culpa por isso, né? Além disso, também existem empresas, né, na indústria, Volkswagen, enfim, tem N empresas que até hoje pagam reparações, né? Imagina você tá lá, você sabe sua bisavó, sei lá, morreu em campo de concentração e recebe reparações porque ela era judia, né? Agora, imagina que outra família acontece a mesma coisa, mas não recebe, porque simplesmente não se enquadra nesse perfil das pessoas que recebem reparações. Então, incluir, né, pessoas dessa comunidade nisso é muito importante, ter repercussões, né, e talvez também de descriminalizar de forma retroativa, né? Uma coisa é você ter um histórico na sua família de alguém que foi condenado por crime, né? Outra coisa pode ser que ele foi morto por injustiça, né? Então, eu acho que tem muito mais impacto do que apenas ser um ato simbólico. Obrigada. E aproveitando que tu tá falando, eu queria te perguntar, porque tu cresceu na Alemanha, e como que é lidado o nazismo, fala em termos gerais, e como isso é passado, transmitido para as futuras gerações? Como que tu cresceu assim com essa, sabendo que você vivia na Alemanha e com essa visão do acontecimento do nazismo? Então, eu nasci assim, desde cedo sendo confrontado com essa história, tá? Isso faz parte, obrigatoriamente faz parte do currículo escolar, desde cedo, tá? Eu não vou lembrar ano, mas talvez quinta série por aí, a gente teve uma pessoa convidada à escola para contar da sua experiência num campo de concentração. Era sobrevivente, né? Uma pessoa cega, lembro até hoje, e contou. Tá, primeiros contatos. Depois, não sei, sétima série, a gente foi visitar um campo de concentração, né, que estava lá como museu, ainda para poder visitar. Ou seja, você tem, ao longo desse currículo escolar todo, né, você tem isso como algo, não tem como fugir disso, tá? Além disso, está muito presente na política. Qualquer escolha infeliz de palavras de alguma política tem consequências assim drásticas, né? Comparações, né? de alusões ao nazismo, né? mal pensadas. Isso já muito por isso que o CF perdeu seu cargo, sua carreira por causa disso, né? Uhum. Ou seja, é algo que é muito presente, né? É um fato muito vergonhoso, né? Mas hoje em dia a gente já vê assim, igual como outros países, né? A direita, né? Tá em crescimento, assim, né? Muito. Sim. Muito obrigada. Então, eu perguntei em relação ao nazismo, porque isso é uma coisa que a gente, né, de fora ouve falar que a Alemanha faz, de
conscientizar desde cedo as crianças do mal que foi isso, do erro e do quão, como o Gabriel me disse, vergonhoso foi isso, na tentativa de não repetir essa história. A gente sabe, como o Gabriel falou, que a direita extrema está tendo o seu avanço, mas ainda assim, o falar sobre a contar a história como ela realmente foi trazer essa questão do arrependimento e da indignação em relação a esses acontecimentos tem por objetivo que essa história não se repita, que as gerações olhem para trás e possam não ter um apreço por aquilo que foi fomentado naquela época. E a mesma coisa, isso, a gente sabe que o nazismo ele tem um apelo muito forte à raça, mas também tem as questões de gênero, mas quando é específico para gênero, é para a gente entender que essa população, nos mais diversos países, foi perseguida, foi violentada de inúmeras formas, e que agora é o momento da gente olhar para trás e se arrepender e não repetir novamente a história. Então, quando vai para gênero, isso também precisa ser reforçado de maneira aprendida até nas escolas, para que essa história não se repita, para que essa mesma violência não siga se perpetuando. E esse artigo que eu falei, em relação a essas reparações gays, pode falar, por favor? Sim, eu estava lendo aqui também na Wikipedia, coisas que também acontecem quando tu tens essa conversão de terapias a fazer com quem é gay, tipo choques elétricas, dava eles drogas para ficar enjoadas, tipo intervenções espirituais, todas essas condições também nós realmente temos que lembrar que acontece com as pessoas gays, sabes? Para isso, para mim, então, não é ser humana para forçar as pessoas para ser tipo certo na sociedade, sabes? Então, para mim, é muito cruel. Nós realmente temos que pensar nesse sofrimento dia a dia, quem é LGBTQ, as pessoas que passam. Então, eu estava vendo isso, para mim, realmente é muito chocante. E muitas vezes continuar a ser na religião, as gays sendo forçadas para deixar ser quem eu sou, não é? Então, para mim, eu vi agora também muito importante para nós lembrar destas coisas. Muito bom, muito obrigada, Gay. É justamente tocou no ponto das terapias de conversão, que é algo que precisa vir à tona, entender o que aconteceu naquela época e que muitas vezes vem acontecendo. Inclusive, tem um documentário da Netflix muito bom, que é Pray Away, que fala um pouco sobre essas terapias de conversão, que não usavam mais violência física, mas que são uma herança, essas que usavam choques, etc., e que ainda existem, são remanescentes em algumas igrejas, em alguns locais, e é importante a gente entender o malefício que isso causa para levantar a nossa bandeira, nossa voz contra isso. Qual que é a questão aqui nessa história, que o artigo que eu falei, que fala sobre esse tema, traz? Que os Estados Unidos nunca fez decentemente essa reparação, ele nunca levantou a voz como nação, como governo, como uma política para reparar essa questão, para pedir perdão, para comentar seus erros. O artigo fala que só quando, acho que no aniversário de 50 anos de Stonewall, a Polícia Federal, ou seja, a Federal de Nova York, falou que eles, na verdade, não deveriam ter usado realmente tanta força, que basicamente assumiu o erro em termos de instituição, né, policial e tal, mas não houve algo como nação, como essas outras nações, Canadá, Alemanha, Reino Unido, fazem. E é algo que seria muito importante por tudo isso que a gente está falando que eles fizessem. A gente está nos nossos minutinhos finais, mas eu queria compartilhar a tela mais uma vez para comentar. Claro. Pode falar? Posso falar rapidinho? Claro, por favor. Falando dessa parte aí dos Estados Unidos, que foi uma coisa que me impressionou, os Estados Unidos não participou
desse pedido de desculpas, e pelo contrário, né, no caso de Bowers versus Herdwick, em 1986, né, a Suprema Corte faz uma decisão sustentando essas leis, né, de sodomia. E o interessante é que eles declaram não proteger os direitos gays, né? E para piorar, esse tribunal, ele diz que, além de não proteger para essas pessoas que se envolvem, né, em relações consensuais, sexuais e privadas, eles dizem que o sexo homossexual não tem ligação com família, casamento, aborto ou procriação, e que, na opinião deles, desse juiz Warren Burger, ele cita a caracterização do sexo homossexual feita pelo jurista inglês no século XVIII, William Blackstone, como um crime infame contra a natureza, pior do que o estupro, e um crime que não merece ser nomeado. É extremo pensar numa coisa dessas, né? Muito obrigada pelo aporte, Rosi. Agora a gente vai, só nos nossos pensamentos finais, colocar China e Rússia no contexto, mas também comparando com os Estados Unidos. Lembrando, né? Estados Unidos, falamos de nação gloriosa e uma nação que tem muita importância, não só profeticamente, mas geopoliticamente, influencia muitas nações. E foi lá onde começou, né, a questão da luta de maneira mais ativa e aberta pelos direitos LGBT. Um artigo também trazido pela TES, que é do Foreign Policy, não sei direito falar, mas porque basicamente eu coloquei uns trechos, eu não vou ler porque vai ficar um pouquinho mais longo, então eu vou mais ou menos dar uma resumida, né? Isso é só, claro, parte do artigo, mas que fala sobre um relatório anual do Congresso que documentava os abusos dos direitos humanos na China e que foi adiado por 6 meses depois de um impasse entre republicanos e conservadores, de como eles iam abordar os ataques em relação aos direitos LGBT. Enquanto os democratas eles queriam toda uma sessão só falando sobre isso, porque o relatório falava sobre vários crimes contra os direitos humanos, como repressão à liberdade de expressão e prática religiosa, tráfico de pessoas, genocídio, crimes contra a humanidade, contra minorias étnicas, na província chinesa de Xinjiang, e também sobre abusos contra a população LGBT. Mas parece que houve um atraso de 6 meses, porque os republicanos não queriam uma sessão só voltada aos direitos LGBT, tiveram que fazer um acordo para incluir a repressão LGBT, mas não numa sessão separada, colocar junto com outra sessão, para então isso poder vir à tona e denunciar esses crimes, né? E os órgãos internacionais começam a se movimentar. Isso, gente, nos Estados Unidos, onde já é um crime, né? Você não é mais crime você ser uma pessoa homossexual, mas também existem, né? Talvez não de maneira federal, mas existe uma consciência de que é crime violar os direitos civis de qualquer pessoa e das pessoas LGBT também, como um grupo, né, que é oprimido por essa questão, por sua orientação sexual ou identidade de gênero e afins, mas eles não houve um consenso e uma facilidade de apontar esse erro, falando da China mesmo, sendo um oponente político, né? E isso eu vejo que por si só é preocupante e, de alguma forma, libera mais essas nações já autoritárias, autocratas, para realizar esses abusos, né, e essas infrações nos direitos humanos. Também tem a questão da Rússia. Esse é um artigo do Washington Post de 2023, que aí eu vou ler esses trechinhos. Fala em relação às políticas homofóbicas também implantadas lá no final do ano passado e se passando 2023 em diante.
Vou ler rapidinho. Enquanto o presidente russo, Putin dirige a Rússia para se tornar uma sociedade fechada e conservadora, governada por valores tradicionais e fortemente ligada à Igreja Ortodoxa, com visões de um mundo russo, em oposição ao decadente e amoral Ocidente. O parlamento ampliou a discriminação oficial de Moscou contra gays e outros de orientação não heterossexual. A ideia da Rússia como defensora de crenças cristãs tradicionais foi usada para justificar a invasão da Ucrânia por Putin. Levou o parlamento russo a endurecer as restrições à propaganda LGBT. Em dezembro, Putin assinou uma legislação tornando ilegal promover ou elogiar relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, expressar publicamente orientação não heterossexuais ou sugerir que são normais, expandindo uma lei de 2013 que proibia a propagação de propaganda gay entre menores. Essa proibição agora se aplica a todas as idades. Essa reportagem é muito interessante também, está no Media Broadcast, e continua falando em relação a entrevistando pessoas que vivem na Rússia de diversas idades, diversas características, que são pessoas LGBT, e como elas estão reagindo em relação a isso, que elas estão com seus empregos ameaçados, estão pensando em sair ou até se planejando já para sair da Rússia, algumas talvez já tenham saído, outras que fala de um casal de mulheres lésbicas que tem um filho e tem medo de perder esse filho, tem medo de serem denunciadas por serviço social, porque elas são um casal de lésbicas, então, teoricamente, elas estariam fazendo propaganda LGBT para uma criança, e todo esse avanço homofóbico na legislação coloca toda uma população dentro da comunidade com medo e com dúvidas e sem saber, temendo, né, pelo dia de amanhã. E a gente sabe o quanto esse tema é presente, está acontecendo agora na Rússia, um país de mais de 100 milhões de pessoas, um país, enfim, muito avançado em muitos aspectos, e a gente vê o quanto esse é um tema presente e faz parte do nosso teste e está sendo levantado, agitado, enquanto a gente se aproxima tão perto do decreto dominical, por isso a gente exige a nossa atenção. Mas o que eu acho que deve ser o nosso também, a nossa preocupação e a nossa atenção é pensar que meio que se espera que a China, a Rússia, esses países autoritários tenham esse tipo de posturas, que queiram, né, levantar valores e oprimir quem não concorde com eles, quem não esteja nesses padrões. Mas quando a gente vê um país como os Estados Unidos, né, um país uma das maiores democracias do mundo, não conseguindo enxergar e apontar esses erros, né? Um relatório que demorou 6 meses para sair em relação a violações de direitos, eu acho que essa é uma grande preocupação, e aí é aí que deveriam se direcionar nossos maiores temores, né? Porque um país autoritário, ele já reprime as tentativas de revolução ou de contrárias internas, né? Então, as pressões internas elas já estão reprimidas. Quando ele se vê livre ou o seu abuso é relativizado pela pressão externa ou internacional, ele não é tão reprimido ou tão apontado com os erros que ele está cometendo, ele fica ainda mais livre para abusar da sua população e para cometer esses crimes. E isso me lembrou, quando eu estava preparando o estudo, uma frase que é atribuída a Martin Luther King, que diz: o que me assusta não é o barulho ou o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, quando essas nações se calam e param de denunciar aquilo que é errado, e param de buscar, né, comover as organizações internacionais para intervir, para, né, livrar essas pessoas que estão em sofrimento, eu acho que esse é o grande perigo para todos nós, e nós individualmente, lembrando, né, que também temos um papel de nos levantar nos contextos que a gente está, que a gente sabe que existem muitos levantes homofóbicos, e levantar em defesa dessas pessoas, dessa população, de maneira consciente nos diversos ambientes em que a gente estiver inserido. É basicamente isso, acho que estamos bem no tempo, mas se alguém gostaria de um comentário rapidinho ou pergunta? Se não, então a gente encerra com uma oração.
Eu só quero uma testemunha. Agora, há pouco tempo, eu tinha um problema na família. Nós temos nós temos LGBTQ na nossa família. Então, minha sobrinha mandou uma reportação para mim para ler. E ela, achando que eu sou contra a LGBT, mas eu consegui responder bem simplesmente para ela. Eu sou a favor destas coisas. Mas ela ficou muito triste. E ela diz, eles não têm direito para ensinar a nossos filhos para ser assim e não sei o que mais. Mas, só para finalizar, é para ver lá dentro das nossas famílias, nós vamos ser odiados. Nós não vamos ser aceitos, porque nós aceitamos e acredito que isso é normal. Então, nós realmente temos que levantar nossas vozes, ensinar os outros. Se eles aceitam. Se eles não aceitam, nós sabemos muito bem, nós vamos ficar fora das vidas deles. É isso. Muito obrigada, Gui. Que todos nós possamos buscar essa postura e lembrar que a gente tem um motivo para se orgulhar também por estar desse lado. E a única coisa que é vergonhosa é a homofobia, esses discursos de ódio e essas tentativas ainda de 2023 de violentar essa comunidade, que muitos de nós também fazemos parte, né? Então, vamos terminar com uma oração. Lara, Pode falar. Eu queria também fazer uma rápida participação também, em dizer que também tem artigo no Media Broadcast, que, se não me engano, é do Washington Post também, pode ser até o mesmo artigo que você usou, mas que coloca o contraste do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, que ele abriu as portas para legalizar o casamento do mesmo sexo, né? Depois do início da guerra, e ele diminuiu também, né, isso deu mais luz para poder ter mais proteção para os soldados gays e os seus companheiros ou companheiras, né? E no Washington Post também eles falam que os membros da comunidade LGBT da Rússia, eles hoje, né, através da reportagem que foi feita, da parte do Washington Post mesmo, eles entendem o quão mais severas são as legislações e o quanto elas afetam a vida dos LGBT, comunidade na Rússia, né? Porque são muito, muito severas. Então, a gente vê o contraste aí. Justamente essa mesma reportagem que eu estava lendo, em algum momento ela comenta sobre isso, do Washington Post, agora postado no broadcast início do ano, ela é de 7 de janeiro, eu acho. Obrigada, Rê. Então, a gente termina com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade da gente olhar um pouquinho para a situação desse mundo, mas olhar também, saber que o Senhor está nos guiando nesse entendimento, está guiando esse movimento que surgiu há mais de 50 anos, que por meio de coragem, por meio de uma busca por igualdade, nos permitiu muitos avanços também de mentalidade, que a gente sabe que agora a gente pode compreender melhor o teu caráter e a tua vontade. Nos ajude a sermos representantes teus onde quer que a gente esteja, a poder ser bálsamo e alívio na vida de tantas pessoas, entre nós também, que já passaram por tantos sofrimentos, Senhor, e que por mais sabemos que tantas minorias estão ameaçadas, a gente sabe que o céu nos pertence, Senhor, e o céu pertence a cada uma dessas pessoas que estão sendo oprimidas também por aquilo que elas são. Que a gente possa fazer nossa parte para levantar as bandeiras que o Senhor quer que a gente levante, Senhor. Abençoe o restante do nosso sábado, estudo com a Barbie, em nome de Jesus. Amém.